Paz e graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco, pertenço ao Ministério da IEADA, que tem como pastor presidente o pastor José Augusto Nunes, e a gente, com misericórdia, está trabalhando ali, prestando serviço na congregação em Carlos Sampaio. E eu quero convidar você para uma reflexão num texto bíblico, apenas um versículo do livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo de número 21, que nos diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Meus amados, nós encontramos a palavra obstinação. Ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. Ser uma pessoa obstinada, no sentido positivo, é ser perspicaz, é ser insistente, é ser firme no propósito, é ser convicto, é ser teimoso positivamente, é ser duro para que ninguém venha mover para um lado ou para o outro, é ser inflexível no que tange as convicções e muitos outros adjetivos. Porém, nesse texto que a gente acabou de ler, o profeta, nesse momento, estava falando de uma situação complicada que estava vivendo o povo de Israel, uma obstinação negativa. Eles estavam usando a dureza do coração e rejeitando a palavra de Deus. Essa obstinação aí, Deus condena as pessoas que são duras de coração e que rejeitam a palavra de Deus para poder viver segundo o seu bel prazer, segundo o propósito do seu próprio coração, não se deixando moldar pela palavra de Deus. Pelo contrário, recusando a palavra de Deus. Aí o profeta Isaías estava combatendo o comportamento do povo de Israel e principalmente se voltando para a idolatria, porque toda pessoa tem alma, e a alma, ela tem desejo para adoração. O homem foi criado para adorar a Deus, o homem foi criado para reconhecer a soberania do Criador. Porque o pecado entrou no mundo e a maioria das pessoas, elas, quando tem sede de adoração, elas sabem que se voltarem para Deus, Deus recrimina todo o erro, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. O pecado, o que é abominável? Deus, ele despreza, rejeita, ele não aceita o pecado, ele aceita o pecador, mas o pecador, quando se chega a ele, tem que chegar num propósito, aí tem que ser flexível, para que deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e lhe conduzir por caminho direito. Então, o profeta faz uma exortação segura ao povo e depois ele mostra o caminho da correção. É o arrependimento. O caminho da correção é o reconhecimento da grandeza de Deus, o amor de Deus. Saber só que Deus é poderoso, que Deus é amoroso, não soluciona o problema. O certo é ter atitude de se voltar para Ele. Isso é buscar a vontade dele e seguir. Não basta só saber a vontade de Deus, é preciso seguir o que ele determina. Aí o profeta estava dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho da salvação está em Deus. Só Deus pode libertar, só Deus pode salvar. O caminho para Deus é preciso, querido, abrir mão dos prazeres pecaminosos, é preciso abrir mão da idolatria, da feitiçaria, abrir mão da imoralidade, abrir mão
e de toda a devassidão, abrir mão da violência, do crime. É preciso ter um grande esforço para isso acontecer. Mas tem que ser obstinado, tomar uma posição positiva, uma obstinação positiva. Entrar no caminho do Senhor, pedindo a direção a Ele e botando o propósito. Eu vou seguir o que o meu Senhor determinou para a minha vida. E aí você vai lutando contra a sua própria natureza, vai vir uma batalha. É por isso que precisa ter obstinação positiva, porque vai haver uma batalha no campo espiritual. Deus quer te levar ao centro da vontade dEle, mas em contrapartida, o adversário da sua alma não quer que você viva uma vida de vitória com Deus. Ele quer te manter derrotado dentro do sistema dele, uma implantação de você ser obrigado a fazer o que ele quer. Com Deus não, você vem, você precisa entender, reconhecer que ele tem o melhor para você, tem uma eternidade de gozo para você, se você decidir a abrir mão dos prazeres do pecado e voltar-se para ele. Um dos pecados terríveis que Deus abomina é a idolatria, porque a idolatria é você colocar alguma coisa ou alguém em lugar de Deus. Então, isso é como se estivesse rejeitando Deus, é rejeitar Deus. E não adianta também dupla ação, não adianta, porque Deus quer a pessoa por inteiro. Ele é o Criador, ele tem direito de querer por inteiro, ele é o Senhor. Ele exige isso, não é porque ele é orgulhoso, é porque ele é o Senhor. Ele criou e determinou. É preciso que se faça isso. Quando alguém fabrica alguma coisa, que você vai pegar qualquer objeto, você não tem que seguir na regra ali as orientações do fabricante. Então, nosso Deus é o nosso Criador. E ele tem as orientações necessárias. Não adianta inventar, não adianta colocar outro sistema. Como você pega um veículo, por exemplo, você começa a adaptar peças tiradas do original, o carro vai perdendo aquele sentido, vai perdendo aquele valor original. Então, meu querido, Deus, ele quer que você abra o seu coração, se volte para ele, o adore em espírito e em verdade. Então o profeta trouxe uma mensagem totalmente exortativa, combatendo a idolatria do povo de Israel, combatendo a imoralidade, combatendo a desobediência e chamando o povo para uma retratação. Ele diz que Deus sempre dá oportunidade. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Por que por detrás de ti? Porque eu estou te procurando anunciar para você. Você está fugindo de Deus, você está correndo de Deus. Aí vem essa palavra te chamando a uma retratação. O Senhor é o caminho que conduz à presença do Pai. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele e o Pai são um. Então, portanto, eu te aconselho a buscar, você que está desviado do caminho do Senhor. Algumas pessoas saem do caminho do Senhor, não têm compromisso com a obra de Deus, não compromisso com a igreja, não participa da comunhão com a igreja, e aí ainda se revolta. Não, desviado é uma palavra muito pesada. Não, pesado é estar desviado. O que está desviado? É não estar no caminho. Se você saiu do caminho, está andando segundo o curso do seu coração, e não estou falando isso só porque você pertence a uma denominação qualquer, ou você se batizou ou tomou banho no rio ou numa piscina. Se quem se batiza, o batismo é o seguinte, é sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura para agradar a Deus. Então, portanto, o batismo ele tem um significado de morte, morreu para o mundo, quando foi emergido, foi sepultado, emergido na água, quando levantou das águas, está ressuscitado para uma nova vida. Agora você precisa andar na direção de Deus. Isso não quer dizer que você não vai errar mais, que você não vai cometer pecados, sim, mas você agora tem a graça de Deus, sabe aonde recorrer, alguém que possa de fato te restaurar, te purificar e manter você debaixo da proteção.
Esse é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então eu te convido a uma intimidade com Ele. Eu te convido, você que está afastado do Evangelho, você que nunca se interessou pela causa do Evangelho, mas como você tem uma alma dentro de você, aí você vai buscar, quando a tua alma está em aflição, você vai buscar em qualquer uma outra fonte, vai buscar numa entidade, vai buscar um guia qualquer para te proteger. Olha, querido, o guia verdadeiro chama-se Jesus Cristo. E quem se retrata com Deus, quem coloca a sua vida na mão de Deus, ele coloca anjo para proteger, para guiar, para estar com ele por onde quer que ele andar. E quanto mais você se voltar para o conhecimento de Deus, quanto mais você se aproximar de Deus, mais luz você vai recebendo. Existem pessoas que diz que aceitou Jesus, mas que não se aproxima da palavra. A palavra, querido, ela é o alimento da alma. O alimento para a alma está aqui na palavra de Deus. E ela nos revela a vontade de Deus, é o espelho de Deus para que possamos vermos o nosso aspecto espiritual. Então, portanto, abramos nossos corações, nos dediquemos a Deus, façamos o que a palavra nos ensina, fujamos do poder do pecado. Nos nossos dias existe muita apostasia, existe muitas coisas que estão sendo embutidas aí na causa do Evangelho, mas a palavra de Deus é a orientadora. Só a palavra de Deus traz o remédio, ela é o remédio para a nossa alma, para curar a nossa enfermidade, para curar as nossas deficiências. Então, portanto, abramos nossos corações. Você que ouviu, porventura assistiu esse vídeo aí, e você está desviado, corra para voltar. Se tem um ex que não vai entrar no céu, mas passar pela porta, é o ex-crente. Qualquer outro ex, ele vai ser transformado e mudado. Pode ser ex-prostituta, ex-criminoso da mais alta periculosidade, ex-bruxo, ex-homossexuais. Todos têm chance, têm oportunidade de se retratar, ser passado em revista, se transformar em instrumento para a glória de Deus. Mas o ex-crente, aquele que diz, eu já fui crente, eu fui isso, eu fui pastor, foi. Mas para você retomar a sua posição, você precisa retornar, e de coração, não é de falsidade não é só por interesse não, é de todo o coração. Aí se você tomar essa atitude e ouvir a palavra, não só ouvir, como atender, aceitar, porque obstinação é ouvir e não aceitar. Então, pense nisso. A obstinação negativa é ouvir e não aceitar. Eu te convido a uma obstinação positiva. Receba, seja firme, bote propósito, lute pela sua salvação. E o Senhor te dará alegria que você não vai encontrar nesse mundo da perdição. Você não vai encontrar nas orgias da vida, não vai encontrar nas drogas, não vai encontrar em nada que o mundo possa oferecer, nem mesmo nas religiões. Só Jesus pode trazer a alegria que a nossa alma precisa. Paremos e pensemos, e a vitória vai chegar. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.